O Caleidoscópio está de volta ao vivo. O que temos para hoje? Um bate-papo sobre esporte e cultura. Afinal, os esportes estão mais ligados à cultura de um povo do que a gente aí pode imaginar, né, gente? Quer contribuir e comentar aqui o papo de hoje? Então mande pra gente pelo Twitter, Facebook, Instagram ou então WhatsApp. Tô esperando, hein? Bom, Alisson, no bloco anterior falamos um pouquinho sobre alguns equipamentos, né? De algumas modalidades que estamos trazendo aqui hoje. No jiu-jitsu, o que a gente tem hoje? Porque quando a gente pensa em luta, né? As pessoas falam, se machuca muito. Mas tem muitas regras também, né? Sim, claro. E essas regras estão ali atreladas a um equipamento também de proteção. Qual que é o equipamento hoje que a gente tem no jiu-jitsu para garantir a integridade assim, do atleta? Olha, na verdade, nas competições de jiu-jitsu hoje, que existem duas modalidades clássicas, que é o jiu-jitsu de kimono e o jiu-jitsu sem kimono, que é a parte do submission, não tem um equipamento de proteção. Por exemplo, proteção de orelha, capacete, tudo, essas coisas, não pode. Né? Por que não pode? Porque isso facilita com que o adversário entre ou saia de golpes livremente. Okay? Então, o único protetor que pode ser usado numa competição de jiu-jitsu é o protetor bucal. Legal. Porque as regras, como você disse, é o nosso principal equipamento de proteção. Dentro dessas regras, o árbitro está ali para intervir imediatamente, para evitar a lesão e promover essa integridade física do atleta. Okay? Porque na vida do atleta de luta, principalmente, o que acontece? Lesões constantes vai tirar ele, porque não chega a ser uma profissão, e sim uma carreira. Então, acaba limitando esse tempo de carreira. Okay? E hoje, assim, se a gente pensar em termos de competição, né, até por essa questão do rótulo que a gente está discutindo aqui hoje, esse crescimento do jiu-jitsu é algo que a gente observa, né, nas próprias academias. Aqui mesmo, se a gente fizer uma pesquisa, a gente já viu, né, que na banda já temos ali praticantes também, na verdade, de artes marciais. Mas o crescimento desse, né, do jiu-jitsu de uma forma maior, pensar nisso, representa a quantidade de campeonatos que a gente tem hoje, esse crescimento do esporte associado à cultura brasileira, por exemplo? Olha, tem um bom reflexo em cima disso, sim. Porque campeonatos, um atleta de jiu-jitsu, ele consegue disputar 2, 3 campeonatos por mês tranquilamente. Não é tão divulgado, mas na mídia online a gente é bem divulgado. Então, como é que eu vou dizer assim? Esse retrospecto vai nos ajudando. Tá? A divulgação entre os próprios atletas e tudo, mas hoje a gente tem grandes confederações, tem a IBJJF, que é a Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, que ela não organiza o campeonato mundial aqui no Brasil. Ele é realizado na Califórnia, mas aqui tem grandes confederações, confederações de respeito, ligas também, entendeu? Federações que sempre estão promovendo campeonatos. Então, num único mês, se o atleta estiver disposto a viajar, estiver bem treinado, ele consegue disputar 2, 3 competições por mês. Legal, ou seja, um esporte aí que está em ascensão. Exatamente. De fato, né? Vou mostrar então mais equipamento aqui de proteção. Agora eu vou convidar aqui para fazer uma entrada triunfal, né? O Bruno e o Alexandre. Cheguem mais aqui para a gente mostrar um pouquinho. E o Luiz vai ajudar a gente nessa, né, Luiz? Aqui, por favor. Falando em equipamento de proteção, eu estou me sentindo muito pequena perto de vocês dois. Assim, eu sumi. Olha isso. Mostrar detalhes para o pessoal que está em casa. Vamos lá, me explica aqui esse equipamento todo. Ao seu lado você tem o atleta Alexandre Cícero da equipe Universal Eagles, né? Ele é o goleiro da equipe. E ao seu outro lado você tem o atleta Bruno Leandro, que é atleta do América Mineiro Hockey, atual campeão mineiro, né? Parabéns! Olha o troféu ao lado dele ali, Olha né? só, veio trazendo uma taça maravilhosa aqui pra gente exibir. Parabéns, viu, por essa conquista, muito legal. Né? E além disso, o Bruno também cumpre o papel de técnico do Alexandre, né? Então os atletas sempre estão ajudando a aumentar, propagar o esporte. Bom, assim como o futebol americano, o hockey inline tem equipamentos de proteção, assim como o ice hockey, e as regras que também servem para poder proteger os atletas. A gente vê muitas vezes nos treinos, muitos atletas, aposto que até no jiu-jitsu ou nas artes marciais, um colega seu que fala, não posso mais viajar porque fui jogar uma pelada, futebol, e machuquei o pé. Então é muito mais fácil você se machucar jogando futebol, na nossa opinião, do que praticando hockey inline ou futebol americano ou outro esporte. Né? É um esporte bem tranquilo com as proteções. Então, pelo goleiro, é um equipamento diferenciado. Você pode visualizar, você tem as perneiras do goleiro, que ele usa para receber os chutes, defender. Esses aqui são os equipamentos obrigatórios para qualquer goleiro. São todos obrigatórios, né? Você tem a catcher, que é a luva que ele pega, né, o disco,
Uma luva grande. Na outra mão você tem Bem grande, ó. Vou colocar minha mão aqui só para o pessoal de casa ter um pouquinho da proporção, gente. Olha isso, grande. Sumiu minha mão. Na outra mão você tem o blocker e o stick, que é o taco. Legal. Por baixo da roupa ele tem um pets, que é uma bermuda alcochoada, com uma coquilha para proteger a genitália, né, para essa região do tronco. Tem o peitoral, que vem com proteções para o peito, braço e ombro. E o capacete com uma proteção de pescoço. O que acontece? No hockey, o disco ele pesa em torno de 200 gramas e chega a 130 km por hora. Pois eu já ia perguntar isso aí para ele agora. Alexandre, e aí, muito calor e pesado? Um pouquinho, bastante calor. Mas você já está acostumado, né? Quanto tempo você pratica? Já tem uns 4 anos já. 4 anos? Ah, não tem como não acostumar. É uma musculação até também, né? Funciona, né, professor? Como uma musculação. E aqui, do lado de cá, o que temos? Então esse é um jogador para o ataque? Pronto para o ataque? É um equipamento de atleta de linha, né? O Bruno está usando as caneleiras, joelheiras conjugadas na parte de baixo da calça, que protegem contra o chute também, né? As tacadas, qualquer tipo de contato. Acima do joelho tem uma bermuda acolchoada, com coquilha também, para proteger qualquer tipo de impacto. A gente não usa o peitoral porque no hockey inline não é como o gelo totalmente. Então, por exemplo, no futebol americano, você pode ter o contato frontal com o atleta que está carregando, está em posse do puck ou a bola. No hockey inline você não pode ter esse contato frontal. Então, a gente não é obrigatório usar o uso de peitoral. A gente tem um contato mais ombro a ombro na borda. Existe contato físico, mas ele não é direto. Então, a gente não usa peitoral. A gente usa cotoveleira, que está debaixo da camisa, as luvas de proteção, o capacete. O Bruno usa uma grade para proteger o rosto completamente, ou você pode usar também um acrílico para proteger os olhos. De preferência, sem usar grade, né? Porque você não sabe se defender. E o stick, que é para praticar o esporte. Legal. Em média, assim, quanto custa o equipamento para você? Se você comprar um equipamento básico, simples, hoje em dia, é em torno de R$ 1.200 a R$ 1.500, completo. Mas para começar, a gente indica só um patins, um capacete, seja qual seja, né? Com ciclismo, para não se machucar, e um taco. Legal. Bruno trouxe ali o troféu pra gente. Tem quanto tempo, Bruno, que você está nessa modalidade aí? Comecei muito novo, né? Comecei por volta de 2003 na categoria Mirim. Agora foi passando os anos, vou pegando mais experiência. Agora estou na categoria principal da América. Poxa, que legal. E tem muita gente começando aí nesse esporte e te tendo aí, né, como um grande herói aí do esporte já? Não digo herói, não, porque o hockey é composto de uma equipe. Ninguém ganha jogo sozinho. Todo mundo, tanto goleiro, jogador de linha, todo mundo focado no objetivo, que é sempre vencer. Muito bom. Bom, e esse espírito de equipe, né, faz parte, assim, muito do esporte. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Valeu mesmo, viu? Podem ficar ali no cantinho, que eu vou seguindo aqui o nosso bate-papo. É muito legal essa coisa do esporte, porque é sempre esse trabalho em equipe, né? Pensar esse todo. E isso no grupo também, futebol americano, por mais que tenha esse contato, né? Todo mundo ali com aquela equipe. Professor Daniel, nós falamos um pouquinho sobre as questões históricas que envolvem esses rótulos, né, e essa associação. E outros aspectos que a gente poderia destacar, por exemplo, mídia, como a gente bem tinha citado aqui, né? De que forma que hoje esses estímulos acontecem a partir desses espaços midiáticos hoje, com a internet, essa difusão que a gente tem, isso faz com que o esporte cresça ainda mais? Que tipo de avaliação que é possível fazer? Sem dúvida que é impossível fazer uma análise do esporte sem considerar a mídia, assim como é impossível fazer uma análise da mídia sem considerar o esporte. A mídia é o principal produto, o esporte é o principal produto da mídia há muitas décadas. Aliás, desde a época lá da televisão, a primeira transmissão, antes da televisão. Antes disso ainda? Antes disso, né? Então, quando o esporte começou a tomar esse formato, com a adoção de regras internacionais na Inglaterra, né? E aí começou a ter confronto, jogos oficiais e tal, aí foi o grande momento da mídia impressa na Inglaterra. Foi aí que ela se desenvolveu com muita energia, porque ela tinha um conteúdo que fazia com que as pessoas se interessassem em ler. Né? Que legal! Então, isso também faz parte dessa discussão histórica, né? No entanto, a importância que o esporte tem na mídia, a gente tem que também considerar os efeitos que a mídia traz para o esporte. Um efeito já foi dito aqui, que é essa divulgação das modalidades, né? No entanto, o poder que o esporte tem de mobilizar as pessoas faz também com que as pessoas se liguem mais ao esporte que está na mídia do que ao esporte que está na vida. Então, a longo prazo, um efeito dessa grande exposição midiática das modalidades esportivas
é um menor número de praticantes e um maior número de espectadores, que é o que acontece hoje, por exemplo, com o futebol. Sim. O Brasil é o país do futebol. Ok, mas quem joga futebol no Brasil? Futebol. São poucas pessoas. Sim. A maior parte está na arquibancada, nas cadeiras, nos programas de sócio-torcedor. Né? Então, essa é uma discussão que tem que ir sendo feita aos poucos na sociedade, porque senão a gente vai passar realmente a consumir o esporte não como uma prática, né? Mas apenas como um produto midiático, né? Poxa, incrível. Bom, vamos terminar esse bloco aqui com essa reflexão, né, gente? Vamos fazer música agora. E aí a gente volta no próximo bloco falando mais sobre esporte, cultura e tudo isso. Vamos lá de mais uma Papo no Voo. Bora? O que vocês vão mandar aí pra gente agora? Rather Be. Vamos lá, então, mais música agora no Caleidoscópio. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as I am with you, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the sea. But as long as you are with me, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I could take it. It's a shot in the dark, but I will make it. No evil of your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Ooh. Staked out on a mission to find out inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. Staked out at forever, secret simplicity. But as long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up